Hoje nós vamos falar de um tema que está muito à mídia, todo mundo falando, as instituições, órgãos financeiros, bancos têm muito interesse nisso, que é uma siglazinha muito conhecida como ESG, ESG. Eu vou pular os aspectos técnicos de tradução da sigla e vou entrar no mundo prático, daquilo que te interessa, para que você possa entender esse game e como julgar ele. ESG é uma sigla que vem trazer uma conscientização das organizações, empresas e investidores para o mundo voltado para a parte ambiental, social e governança, ok? E como praticar isso de forma a ter, por exemplo, tem muito dinheiro do mundo hoje buscando esses selos para que eles possam investir nisso com esse ambiente voltado para políticas ambientais corretas, para voltar para a área social, políticas sociais corretas e voltado para a prática de governança. Lembrando que governança é aquele ambiente onde as pessoas que, mesmo sendo donas do próprio negócio, sendo proprietárias daquele negócio, precisa que esse negócio esteja protegido, inclusive delas, também protegido para o ambiente social, para o ambiente ambiental, para os sócios investidores possam ter mais apetite, mais vontade de estar pondo dinheiro ali. Vamos falar disso daqui a pouco, com vários temas para que a gente possa entender e praticar. O primeiro tema que nós vamos tratar diante desse ambiente ESG, ESG, é ter uma infraestrutura apropriada de acolhimento social para portadores de necessidade especial. Porque não adianta eu falar da sigla só em uma palavrinha. Então, se eu estou falando de ESG, tem que haver os três ambientes: meio ambiente, social e governança. Sempre os três em conjunto para que minha empresa possa estar jogando aí esse jogo. Então, vamos lá. O que a gente percebe? Eu, como até entrando um pouquinho nesse tema, gente, eu tenho atrofia muscular espinhal, tipo 3, que é uma síndrome degenerativa, que ao longo do tempo você vai perdendo condições musculares, que vai trazendo uma condição física, Então, por exemplo, até 2017, 2018 ali eu andava, subia escada com uma certa dificuldade, mas fazia, de lá para cá eu sou cadeirante. Então, eu sinto isso na pele, é um tema que eu me sinto muito confortável em falar. O que a gente percebe? Você entra hoje, por exemplo, você pega construtoras focadas em alto padrão, em grande luxo. Você chega lá, não tem um banheiro acessível para um cadeirante. Você pega apartamentos, mansões de 10, 12, 20 milhões, que não tem o mínimo acesso para quem tem necessidade especial. Não tem rampa, não tem elevador apropriado, não tem banheiro apropriado, Ou o pessoal fala assim, não, mas essa área aqui você consegue passar. Não, são todas as áreas, Então eu acho que o ambiente de arquitetura, de design, de construção civil precisa se atentar para essa questão. No mundo corporativo, os empreendedores, os investidores, os empresários aí, precisam de entender que ter uma empresa apta a receber o próprio público, Eu chego, às vezes, empresas varejo, por exemplo, que não estão adaptadas àquilo. Ou, às vezes, a gente entra dentro das empresas ou dentro das organizações, seja quais forem, chega lá o banheiro para PCD, que teoricamente é um banheiro maior, está lá servindo de almoxarifado, cheio de caixa, produto de limpeza, o que impede o acesso das pessoas com necessidades especiais. Lembrando que pessoas com necessidades especiais não são só os cadeirantes, Você vai ter aí um aspecto gigante de possibilidades. Pessoas que têm problema com visão, audição, Então, criar essas soluções, principalmente hoje, gente, a tecnologia facilita muito, fora a acessibilidade física ali mesmo, a propiciar isso dentro das organizações. Então, esse respeito, essa inteligência, essa vontade de fazer, ela é muito importante, para que tudo possa fluir da melhor forma possível. Lembrando que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, Então as organizações falam de growth, de crescimento o tempo todo, e a legislação hoje no Brasil trata que, à medida do crescimento do número de funcionários que vocês tiverem, obrigatoriamente por lei, vocês vão ter que trazer o aspecto PCD, portador de necessidade especial, para que ele possa
estar dentro do quadro de funcionário de vocês? Bom, eu quero crescer, mas minha empresa não está adaptada para receber portadores de necessidade especial. Que conta que isso fecha? Não está dentro do planejamento estratégico? Eu vejo pulando esse óbvio o tempo todo, né? Eu já tive situações, gente, vividas. Eu fui para um ambiente de investidores de coworking, né? Ou seja, eles investiam em estruturas grandes para coworking. E eu cheguei primeiro, cheguei ali naquele ambiente para reunião, cheguei antecipado. A pessoa que me ajuda, né, no dia a dia, meu motorista que cuida de mim e tal, sentei na cadeira normal, igual que estou, né, virei para a mesa, ele tirou minha scooter, minha cadeirinha lá da sala e foram chegando as pessoas. Ou seja, quando eles chegaram, quem já me conhecia, não conhecia minha história, não ia saber que eu era cadeirante, né? Não tinha como saber eu sentado, né? E aí os últimos que chegaram xingando, bravo, porque estava atrasado, e usaram palavras assim: por que a arquiteta faz eu gastar dinheiro com aleijado? Por que eu tenho que gastar dinheiro para isso? Isso é uma firula e tal. E todo mundo ficou, quem conhecia a minha história, ficou extremamente constrangido. Obviamente que eu não falei nada, né? E quando foi terminando a reunião, pedi meu motorista para trazer a cadeira de volta. E ao entrar dentro da sala, houve um impacto muito grande daquilo, né? Essa pessoa, inclusive, que falou isso, desabou mesmo e pediu desculpas, falou que estava passando por um momento muito difícil da vida, inclusive de relacionamento familiar e tal. E obviamente, né, que eu aproveitei tudo isso e fui explicar para eles o porquê, fui explicar o lado que isso pode ser extremamente atrativo, o público, né, que isso pode trazer conjuntamente, né, existe um público gigante com essas necessidades, né, e com muito potencial criativo, de inteligência, né. A própria AME, para quem não conhece, existe um estudo que fala que todo portador de AME tem um QI um pouco mais elevado do que a média do público. Então, assim, você tem um potencial, né? Você tem o potencial da família, né? Dos pais ou das mães, dos avós que possam ter limitações ali, que possam você ter um ambiente que seja atrativo para todo esse público familiar, caso, por exemplo, de hotel, de resort, né? Restaurantes. Então, a gente precisa ampliar essa visão nossa da infraestrutura ser respeitada, né, e ser feita, independente para qual propósito, para esse público-alvo também de necessidades, né? É uma crítica que eu falo muito. Por que todos os hotéis, todos os quartos não são acessíveis? Por quê? Por que não? Porque o quarto acessível ele serve tanto para o portador de necessidade especial, quanto para o público comum. Não é mais fácil eu ter uma situação só porque o investimento é o mesmo, não tem gastos a mais, isso todo mundo fala, porque não vai gastar mais. Você tem um pouco mais de metro quadrado, que daí entra, né, os criativos aí, arquitetura, design, para suprir tudo isso de uma forma que atenda a todo esse público, né, porque eu acho que isso é inteligente. Né? Por que as casas, mansões, grandes apartamentos, triplex, não já se preparam para esse público, mesmo porque você pode quebrar uma perna, você pode passar por uma cirurgia, você pode passar por situações periódicas de ter a mesma necessidade. Então fica aí a dica para que a gente possa buscar na infraestrutura a capacidade de unir a todos da melhor forma possível, e dignamente principalmente. Como promover o respeito e o acolhimento das diferenças? Para mim, esse é um tema muito sério e muito importante, né? Porque eu vivo isso todo dia. Primeiro, no tema anterior, eu tenho que ter uma infraestrutura. Eu discuto muito, né, com pessoas que eu conheço, com amigos próximos, com pessoas de mercado. O seguinte, você imagina, você está com alguém ou que está passando por um momento de necessidade especial, ou que tem isso como algo crônico, né, dentro do seu dia a dia, da sua vida ali. Essa pessoa vai te visitar na sua casa. Você já imaginou o constrangimento de ter uma pessoa dentro da sua casa que não consegue ir ao banheiro? As pessoas têm esse mindset, né? Procura entender isso. Qual que é essa dor do outro de estar ali? Ou, de manhã, o seu pai, né, seus avós, seus filhos, ou um ente querido, um amigo querido, poder estar passando por um momento desse, ou por um acidente, ou por uma cirurgia, e não ter como acolher, aquele ambiente não poder atender ele. Então, a parte infraestrutural ela é super importante para que as pessoas daqui para frente possam pensar nisso. E eu vou voltar a insistir, gente, não custa mais caro, é questão de criatividade. Eu mesmo criei um projeto, né, para as minhas obras, para os lugares que eu frequento, escritório, casa e tudo, que tanto o blindex do banheiro, o vaso sanitário, o próprio banheiro, as portas, sejam acessíveis praticamente com o mesmo custo de uma casa que não seria.
Então, isso é muito importante para as pessoas não colocarem bengala, desculpas por não fazer, né? E fica aí uma chamada dos profissionais, aqueles envoltos, né, na criação dos aspectos físicos, né, de estrutura, seja prédios, seja casas, seja apartamentos, prédios comerciais, que eu quis dizer, galpões e tudo mais, de pensar nesse público acessível. Ah, não, mas eu não tenho essa necessidade. Pô, deixa o fosso ali para o elevador, né, deixa uma possibilidade de rampa, né, pensa em tudo isso mesmo, porque às vezes a gente tem um imóvel hoje que amanhã não ficará com a gente, você tem mais um público ali para poder atender e acolher. Então, assim, todos esses aspectos é importante, começando pela infraestrutura. Segundo, o mindset, né, gente? Eu acho que isso tem que começar dentro de casa, nas escolas, na educação do dia a dia. Vou dar um exemplo prático e simples. Na minha época, respeitar os idosos era obrigação. A criança, desde pequeno, se eu estivesse dentro do ônibus, por exemplo, chegasse o idoso, eu cedia meu lugar, né? Meus pais exigiam isso, meus tios, meus avós. Isso era cultura comum, né? Você estava dentro de uma igreja, você estava dentro de um ambiente comercial, qualquer lugar, você estava sentado, chegou alguém de mais idade, você levantava para aquela pessoa. Hoje o que eu vejo, né, são pessoas dando mau exemplo e ainda discutindo, né, de estar parado ali nas vagas que são destinadas aos idosos e aos cadeirantes, né, ou os portadores de necessidade especial no geral. Poxa, eu acho assim, uma incógnita, né, é antagonismo puro. Para você perceber. As pessoas hoje vivem falando de mundo fitness, né, de estar com qualidade de vida, estar fazendo situações físicas, né, e tal, mas elas têm preguiça de estacionar o carro numa vaga apropriada para elas e estaciona na dos cadeirantes, né, ou dos portadores de necessidade especial, que está bem à porta da maioria das entradas. Né? Olha para você ver que absurdo que chega. A maioria das instituições, shoppings, comércios, bancos e tal, tem que colocar um obstáculo para que a pessoa que não tenha portabilidade, não tenha necessidade especial, não pare naquela vaga. Né? Então, assim, olha que antagonismo isso na minha visão. Né? Eu falo assim, a pessoa quer emagrecer, mas não quer sentar e levantar, não quer levantar e buscar uma roupa, como é que vai fazer para isso? A mesma coisa a pessoa fitness. Quer dizer, eu sou fitness, mas na hora de andar eu vou parar numa vaga para deficiente que é mais próxima. Outra coisa, a maioria das vezes você chega e fala assim, poxa, essa vaga aqui você tem a credencial? A pessoa, ao invés de sentir vergonha, ela agride. Né? Eu já tive um caso no shopping uma vez, de 4 pessoas na idade aí de 20 e poucos anos tentar me agredir porque eu falei com eles que a vaga era para portador de necessidade especial. Né? Eu vejo mães, pais, avós, né, levar as crianças no banheiro destinado ao público especial, né, com a placa, com tudo escrito lá que não pode, porque lá teoricamente é menos usado. Então, assim, se eu já prego isso dentro da minha casa, se eu levo meu filho aonde que é exclusivo para os portadores de necessidade, como é que eu vou criar um ambiente, uma cultura, né, um sistema, e aí entra o S do ESG, né, o social, capaz de atender esse público? Né? Então, assim, são situações que todo mundo deveria pensar, deveriam entender. Outra coisa, né, a pessoa que não tem nenhuma limitação física, quando ela chega em um banheiro, ela tem 1000 possibilidades ali. O cadeirante geralmente tem um. E tem um apropriado para ele, onde que a cadeira manobra, aonde que o vaso é mais alto, aonde que ele tem apoios laterais. Ele não tem a outra opção. Você imagina você passando por uma necessidade física séria ali naquele momento, que precisa ser sanada, né, aliviado de forma rápida, e não ter aonde ir. Que é diferente de quem consegue correr, consegue usar outros ambientes, né, variados ali, porque geralmente o comércio tem vários, tem um para cadeirante e tem vários para quem não é, né? E ele está usando aquele daquele que tem necessidade especial, né? Outra coisa ensinar desde cedo, né, para todo mundo o apoio, né, a dignidade de ajudar, de servir a essas pessoas que têm essas limitações. Desde, gente, um atendimento, né, específico ali, de entender o momento, de um apoio para mudar para uma cadeira normal, né, de um apoio para acessar, porque você chega em hotéis, em restaurantes, as mesas estão todas prensadas ali para caber mais mesa e cadeira, e o círculo, né, que vai circular ali no meio, não consegue. Um exemplo que eu dou é que para muita mãe quando está com bebê e carrinho, né, elas sofrem as mesmas dores, ou os pais, né, sofrem as mesmas dores de degraus,
né, de caminhos estreitos, curtos, de não ter em passagens de rampa cobertura na hora de chuva, né? Então, assim, você vê lá, a escada está coberta, a rampa não. Ué, mas, teoricamente, quem usa a rampa anda mais devagar, tem uma necessidade maior, deveria estar mais protegido, né? Ou protegido tanto quanto, né? Então, assim, tudo isso fica de chamada para que a gente tenha uma dignidade nisso tudo, para que esses mindsets possam ser mudados, para que esse público tenha a liberdade. E volto a insistir, gente, é um público gigante. Eu já fiz testes em clientes nossos que atendem rede hoteleira, que tem resorts, né? E que saibam que isso bem posto, isso bem informado, com uma comunicação bacana, traz um público. Você imagina quantos pais, né, mães, pais, gostariam de levar o filho, quantos filhos gostariam de levar os seus pais, né, levar seus avós, para que possam compartilhar umas férias, um passeio, tudo isso. Então fica aí a dica, e eu acho que é uma reflexão profunda para que todos possam ter a dignidade, o acolhimento necessário para aqueles que tenham, né, necessidade especial, mobilidade reduzida e afins. Me conta aqui, você sabia o que era ESG? Você tinha noção da amplitude disso, da diversidade que tem dentro dessas 3 letrinhas, dentro dessa sigla, né, do E, do S e do G? Você está se propondo, está passando por dificuldades? O que dentro de tudo isso que nós conversamos, né, sobre esse tema, pode trazer de curiosidade, de desafio, de dor, que a gente possa colaborar? Caso tenha alguma coisa, algum aspecto, algum tema que eu não tratei aqui, por favor, sugira nos comentários para que a gente possa interagir e gerar valores aí comuns, eu aprendendo com vocês, você conosco, para que a gente possa ter uma caminhada aí futura, né, buscando esse ambiente para as organizações. Se você acabou de chegar por aqui, assine o nosso canal, ative o sininho, nos siga nas outras redes sociais. Até breve!